sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ainda de pé, vamos salmodiar ao Senhor com o terceiro parágrafo do Salmo 119, versículos 17 a 24. Começando hoje o terceiro parágrafo, do versículo 17 ao versículo de número 24. Glória a Deus. Então oremos juntos, lendo esses versículos, esses 8 versículos, Salmo 119, do 17 ao 24, em louvor e adoração a Deus. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem o Espírito de Deus me conduziu a escrever uma pequena carta com um esclarecimento para os irmãos, e eu gostaria que cada um levasse uma cópia. Os que estiveram ontem já levaram, né? Os que estão hoje vão receber no final aí. O Luciano estará imprimindo ali uma cópia dessa cartinha para todos, que também já está aí no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, aí no nosso aplicativo, para abrir lá e ler. Essa carta é muito importante. É de grande esclarecimento para nós. Por quê? Muitas vezes nós somos tentados a pensar que a obra de Deus é isso que nós estamos vendo no mundo, em nome de cristianismo, em nome de religiões, em nome de igrejas. Essa é uma obra meramente aparente. Essa é uma aparência de sabedoria, mas que lhe nega o verdadeiro poder. A verdadeira obra de Deus não acontece de maneira visível aos nossos olhos, porque ela acontece de maneira contundente e exclusiva na vida daqueles que fazem parte daquele povo chamado propriedade exclusiva de Deus. Povo chamado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. E este povo não recebeu de Deus a ordem de se transformar numa instituição visível. Essa instituição divina, essa obra de Deus, é invisível aos olhos do mundo. O mundo não vê o que Deus faz exclusivamente nos seus eleitos, nos seus poucos escolhidos. O que o mundo vê por aí como obra de Deus é uma deturpação de Deus, uma deturpação da Bíblia, uma deturpação do Evangelho, uma deturpação de obra de Deus. Isso ocorre porque a maioria das pessoas que se dizem cristãs pertencem ao imenso grupo que Jesus denominou muitos chamados, e não vão morar no céu. Os que vão morar no céu pertencem ao pequeno grupo que Jesus chamou de poucos escolhidos,
e aos quais ele disse também assim, não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. É essa verdade que o Espírito de Deus me levou a esclarecer com alguns tópicos aqui nessa carta, para vocês lerem, meditarem e entenderem o que Deus está fazendo. Deus quer que os seus eleitos entendam o que está acontecendo no meio de toda essa história, na qual o que nós mais vemos é iniquidade, perversão se multiplicando, do que obra de Deus na vida dessas pessoas. A gente vê obra do pecado e vê o diabo dominando. Por isso, quando o apóstolo João terminou a sua primeira epístola, ele fez questão de dizer: olha, nós que somos verdadeiramente de Deus, sabemos que somos de Deus, mas o restante da humanidade nesse mundo inteiro jaz no maligno. E o próprio Jesus concedeu para Satanás, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele concedeu a Satanás esse título global: o diabo é o príncipe deste mundo. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso Sar Shalom, príncipe da paz. A paz que representa a reconciliação verdadeira com Deus, o que só ocorre na vida daqueles poucos escolhidos, daqueles que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais você conhece essa palavra, quanto mais você se aprofunda nessa verdade, mais você se sente isolado do resto do mundo. Isso às vezes pode causar tristeza, mas, pelo contrário, deve causar alegria, porque somos do Senhor. Aleluia. Muito bem. O primeiro versículo que nós vamos ver aqui desse terceiro parágrafo, chama a palavra de Deus de, repita, palavra. Aleluia. Palavra. Palavra em hebraico diga, davar. Mas em grego, no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, ela é chamada de dois nomes. Tem dois nomes para a palavra. Um deles diga, puxando o R aí, diga, rema. E o outro diga, logos. Em grego tem duas palavrinhas que traduzem em português por palavra, pelo seguinte: rema, em grego, é a palavra, uma palavra qualquer. Uma palavra solta, uma palavra que não está em nenhum texto, em nenhum contexto. Você pode dizer chão, ar, cadeira, lâmpada. Não, essas palavras estão soltas, não estão em nenhum contexto. Essa palavra solta, a palavra em grego é rema, só isso. É importante saber disso porque tem heresias criadas por aí em cima dessa palavra rema. Aqui em Anápolis tem até um seminário dito teológico, mas é um seminário de heresias, que é chamado de seminário Rema. Então é importante saber disso, porque não é nada disso que eles estão entendendo dessa palavra. E você tem em grego a palavra logos. A palavra logos é a palavra que foi usada, por exemplo, em João, capítulo 1, quando está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ali onde nós lemos verbo, João escreveu logos. Logos também em grego, uma palavra que traduzida para o português é palavra, mas com outro significado. Rema é uma palavra solta, e logos
não é uma única palavra. Logos é um conteúdo a ser transmitido. É como se alguém chegasse aqui e falasse assim, ó, eu quero dar uma palavrinha com vocês. Essa palavrinha que ele quer dar não é dar uma palavrinha, mas é transmitir uma mensagem, transmitir um recado, transmitir um conteúdo. Esse conteúdo é logos. A palavra de Deus, ela é as duas coisas. Ela é rema e ela é logos. Por que ela é rema? Porque toda a palavra de Deus pode ser resumida em uma única palavra. Repita depois de mim: Jesus. O nome de Jesus é o rema da Sagrada Escritura. O nome de Jesus é o nome, é a palavra, é o substantivo próprio que resume a Bíblia toda. Com toda a Bíblia, com todos os 66 livros da Bíblia, Deus proclamou desde o céu um só nome: Jesus. No Monte da Transfiguração, a voz veio da nuvem dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus é rema, uma palavra única que resume toda a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também é logos, porque ela tem um imenso conteúdo, dividido em grandes 8 doutrinas principais e centenas de subdoutrinas secundárias que estão ligadas a uma ou mais dessas 8 principais doutrinas da palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem um vastíssimo conteúdo a ser analisado, a ser lido, a ser conhecido, a ser meditado diariamente por cada verdadeiro filho de Deus que tem o seu prazer na sua palavra e nela medita de dia e de noite. Aleluia. Muito bem, dada essa explicação então, no versículo que vamos ver hoje, já que o Salmo 119 é um louvor à palavra de Deus, tá? Um louvor acróstico, porque é em ordem alfabética, no alfabeto hebraico. O primeiro parágrafo em hebraico, todos os versículos começavam com a primeira letra, que é Aleph. O segundo parágrafo, que nós terminamos na semana passada, do 9 ao 16, em hebraico, em português não dá para ver isso não, só em hebraico. Em hebraico, todos os versículos começam com a segunda letra, que é a letra Bet, que é o nosso B. E agora do 17 até o 24, em hebraico, todas as primeiras palavras de cada versículo aí começa com a letra G, que em hebraico é a letra Gimel, mas que nunca tem em hebraico, nem em grego, existe esse som que nós temos em português de Jajegi Joju, tá? Jajegi Joju, você não encontra esse som nem na língua hebraica, nem na língua grega. O Gimel, que é a letra G, sempre vai ter som de Gagegigogu. Gagegigogu. E a letra J não existe. Não existe letra J nem na língua hebraica e nem na língua grega. Ok? Muito bem. Então esse primeiro versículo, que é o versículo 17, nós demos a ele o título. Esse título é baseado na tradução em português, que vai ter uma pequena modificação no hebraico. Mas vamos tomar em português. Em português, os tradutores trouxeram um tema importante, que é, repita, generosidade divina. Aleluia. Repita agora assim, ó. Deus é generoso. Não existe em todo o universo alguém mais generoso do que Deus. Glória a Deus. Opa, só que agora Deus é o nosso papai. E a Bíblia fala assim, Efésios capítulo 5, versículo 1.
Sede imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus, nosso Pai, é generoso, ser imitadores de Deus é também nos tornar generosos. Nós somos muito murrinhas, nós somos muito mão fechada, nós somos muito mão de vaca, nós somos muito egoístas. Tudo isso é fruto do pecado. Deus não é nada disso. Deus é generoso. Até o último grau que se possa medir de generosidade, Deus ultrapassa. Deus é generoso. Verdadeiros filhos de Deus, no processo da sua santificação, aprendem a ser generosos. Aprendem a ter generosidade. Às vezes nós fechamos a mão para dar alguma coisa a alguém com esse pensamento aqui: não vou dar porque para mim essa pessoa não merece. E a pergunta então é: você merece receber alguma coisa de Deus? Você merece receber alguma coisa de Deus? Agora vamos trocar essa alguma coisa por aquilo que Deus tem de mais precioso. E Ele deu para nós o seu Filho. Você merece Jesus? Você merece salvação? Olha como Deus foi generoso. E não ficou olhando se você ou eu merecíamos ou não. E nos deu graça imerecida. A graça é graça imerecida. Olha a generosidade de Deus. Temos que ser generosos. Aleluia. Tem gente que pensa assim: eu não vou dar nada para essa pessoa aí porque ela vai gastar com droga, ou vai gastar bebendo, ou vai gastar sei lá o que, não sei o que. Deus deu o seu Filho, e o que fizeram com ele? O mataram, o cuspiram, o crucificaram, o chicotearam, blasfemaram contra ele e continuam blasfemando até hoje. Mesmo assim Deus deu. Mesmo assim Deus deu. Mesmo assim Deus foi generoso na sua dádiva preciosa para conosco. Então, na tradução em português, os tradutores trouxeram aqui um tema muito importante, que é a generosidade de Deus. E dentro desse texto, na nossa tradução em português, o salmista orou assim: sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Repitam vocês. Aleluia. Bom, os tradutores, quando colocaram aqui generoso, eles minimizaram um pouco o verdadeiro significado do que está escrito em hebraico, tá? Então, como de costume, vamos ver em hebraico como ficou este versículo, tá? Gimolo lavidirra erie vestimirá de vareja. Isso está escrito ali em hebraico. Vamos ver com letras em português. Lá em cima tem 3 palavras que, quando a gente pronuncia em hebraico, pronuncia tudo grudado, tudo junto. Então, a primeira palavrinha lá em cima é Gimolaviderra. Muito bem, Gimolaviderra. Gimolaviderra, lá está escrito assim, aquele gimol lá em cima, foi traduzido por ser generoso, mas não é isso que está escrito em hebraico. Em hebraico está escrito um verbo que não existe em português. Aí em português eles traduziram por ser generoso, tá? Ser generoso foi a tradução em português. Mas não existe uma tradução de gimol
para o português adequadamente, que supra todo o significado, que preencha todo o significado dessa palavra gimol, tá? Então, a melhor tradução para o português é assim, aquele olá videira é para com o teu servo ou ao teu servo. Olá é ao e videira teu servo. Então, gimol olá videira significa assim: Senhor, faz, né, para com o teu servo o que planejaste. É assim que a gente literalmente traduziria, fazendo uma paráfrase, já que não existe um verbo para traduzir em português o gimol. Então, gimolo lavidira seria em português: Senhor, faz comigo, teu servo, conforme tudo o que tu planejaste. Amém? E aqui tem um princípio bíblico, espiritual, de grande relevância. Filhos de Deus, servos de Deus, não têm mais plano de vida. Filhos de Deus, servos de Deus, renunciam seus planos de vida. E se rendem, se entregam e se submetem ao plano de Deus para a sua vida. Filhos de Deus oram dizendo: Pai, eu não quero nunca mais fazer nenhuma das minhas vontades. Eu me submeto completamente à tua vontade. Aleluia. Esse passarinho aqui é um membro da igreja, tá? Ele está aqui todos os dias, cantando aqui, louvando ao Senhor. Eu venho aqui durante a semana orar, fico louvando a Deus aqui, cantando, louvando a Deus aqui, sozinho, só orando pelas cadeiras onde vocês sentam aí, e ele fica ali cantando comigo, durante todos os dias da semana. Esse passarinho está aí, hoje ele está congregando conosco. Glória a Deus. Então, esse é o significado de gimolo lavidera. Senhor, faça comigo, teu servo, conforme tudo que tu planejaste. Por quê? O pecado fez em nós um estrago tremendo, e no meio desse estrago várias coisas aconteceram. Uma delas é a seguinte: nos fez tornar autoconfiantes em nossos planos, em nossos projetos. Você se sente seguro no que você planeja. Só que está escrito que Deus frustra todos os planos dos homens. Frustra todos os projetos dos homens. Deus não realiza os planos dos homens. Deus frustra os planos dos homens. E é por isso que o mundo está lotado de gente frustrada. Porque Deus frustra os planos dos homens. Os únicos planos que não são frustrados e nem frustráveis são os planos de Deus. E Deus os cumpre cabalmente sobre a face da terra, porque Deus não terceiriza a realização dos seus planos para ninguém. Ele mesmo os executa, Ele mesmo age na realização dos seus planos. E por isso Ele disse em Isaías 43:13: agindo eu, quem impedirá? Deus está agindo conforme a sua vontade, conforme os seus planos, em todo o universo, em toda a face da terra, na história de todas as pessoas, na história de toda a criação.
E é assim que Deus, como disse Jesus, olha lá, conhece todas as aves que sobrevoam o céu, e nenhuma delas cai por terra sem a permissão do vosso Pai Celestial, que conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Deus tem controle total, pleno, soberano sobre tudo no universo criado por Ele, desde as menores criaturas do microcosmo até os maiores corpos celestiais do macrocosmo. Deus domina sobre tudo. Ninguém tira de Deus esse domínio. Deus domina sobre tudo. Deus domina sobre todos. Portanto, quem conhece a Deus, para de ficar teimando nas suas próprias vontades, teimando nos seus próprios projetos, joga tudo isso fora, limpa a mesa e se rende logo a Deus e ao que Ele quiser, à sua vontade soberana em sua vida. Jesus colocou isso como centro da teologia bíblica da oração nessa frase: seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? E por isso é que nós também aprendemos a, em tudo, dar graças, porque em tudo que acontece, está acontecendo de acordo com os projetos de Deus, de acordo com os planos de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Nunca, nem vontade de demônios, nem vontade de homens sobrepujam a vontade de Deus. Nunca. Só a vontade de Deus é soberana. E filhos de Deus dão graças por tudo, porque entendem que em tudo Deus está agindo conforme sua vontade, na realização dos seus planos, na forma como Ele administra a história. Ele é o Senhor da história geral da humanidade, como da história particular de cada ser humano. Ele domina. O salmista é uma pessoa completamente convertida ao Senhor, que portanto começa esse salmo dizendo assim: faz com teu servo, Senhor, conforme tudo quanto tu planejaste. O que dá uma grande diferença, né, para o português, né, colocou, ser generoso para com o teu servo. Então, na verdade, né, faça com o teu servo, Senhor, tudo que tu quiseres, ou tudo quanto tu planejaste fazer, tá? E o que vai ser o resultado disso? Aquela segunda palavrinha ali, diga, errié. Errié é assim, e eu viverei. E eu viverei. Não é para que eu viva, é, como está em português, é e eu viverei, e eu viverei. Senhor, faça com o teu servo, conforme quiseres, conforme tudo quanto quiseres, conforme tudo quanto planejaste, e eu viverei. É isso que o salmista está dizendo, tá? E nessa vida, agora vem uma palavra que é um autocomando, um comando pessoal que o salmista faz para si mesmo. Diga, veshmirá. E a última palavra, diga, divareja. A última palavra é tua palavra, a tua palavra. E o veshmirá é um autocomando. E que eu obedeça. E que eu obedeça a tua palavra. E veshmirá. De vareja é, e que eu obedeça a tua palavra. Então eu coloquei em português assim esse versículo, vamos ver. Trata com o teu servo como quiseres, e eu viverei, e que eu obedeça a tua palavra. Leiam vocês.
Amém? Eu me lembro da Virgem Maria, quando o anjo Gabriel veio com a mensagem de Deus específica para ela, e ela, mesmo sem entender, porque isso é uma coisa incompreensível, o que ia acontecer com ela, o que aconteceu com ela, é uma coisa humanamente incompreensível, não cabe na mente humana. Conceber por obra do Espírito Santo, uma mulher conceber por obra do Espírito Santo, o Espírito Santo é algo inconcebível, humanamente falando, intelectualmente falando, não cabe na mente humana, mesmo sem entender o que ia acontecer, ela logo disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o modelo de oração e de entrega dos verdadeiros filhos de Deus. Das verdadeiras filhas de Deus. Mesmo que eu não entenda tudo acerca do teu plano para a minha vida, eu confio em ti. Eu me entrego a ti. E eu oro a ti, pode fazer, pode realizar, Senhor. Realiza na minha vida como tu quiseres. Faz na minha vida o que tu quiseres. Aleluia. É impressionante quando nós lemos a palavra de Deus e vemos como em tudo Deus age conforme a sua vontade. Até mesmo quando coisas que nós não entendemos, na maioria das vezes não entendemos, mas Deus faz essa obra. Tem muitos exemplos disso, né? Dei um exemplo de Maria agora um exemplo de Roboão, filho de Salomão. Quando o povo de Israel, né? Quando o povo de Israel vivia a sua temporária monarquia, Deus concedeu que Israel fosse uma monarquia por um tempo, mas isso acabou, né? E dentro desse tempo, nesse período, o reino de Israel começou como um reino unido, ou seja, uma nação, um rei, uma nação com um só rei reinando sobre toda essa nação. Isso aconteceu com o rei Saul, que reinou durante 40 anos. Depois veio o rei Davi, né? De todos eles, né? O melhor de todos os reis de Israel, o rei Davi. Depois de Davi, o rei Salomão, filho dele. Depois de Salomão, o reino foi dividido. A nação foi dividida em dois reinos. O reino do norte, que manteve o nome de Israel, e o reino do sul, que passou a ter o nome de Judá, porque a maior tribo do sul ficou sendo a tribo de Judá, né? O reino de Judá. O reino se dividiu. Então aí recai sobre Israel uma lei espiritual, que é um reino dividido não subsiste. Um reino dividido, reino falido. Todo reino dividido está caminhando para o seu fim. É por essa razão que todas as nações da terra são reinos falidos. Todas as nações da terra são reinos divididos, já que a política mundial é dividida em partidos, em ideologias contrastantes, ambíguas, né? Então, um reino dividido. Por isso, todas as nações estão sendo encaminhadas para a sua apoteose final, que vai acontecer nos 7 anos da grande tribulação, com a grande guerra do Armagedon, onde todos serão queimados e cairão, como está em Apocalipse 16, cairão todas as cidades das nações, tal como foi profetizado nas 2 cidades de Sodoma e Gomorra. Porém,
Na época em que o reino de Israel estava se dividindo, era para passar de Salomão para o seu filho Roboão, o que aconteceu? Deus, está escrito lá no livro dos Reis, Deus incutiu no coração de Roboão o que Roboão devia fazer de errado, que Roboão tinha que ser endurecido. Para quê? Para causar a divisão do reino. A divisão do reino era a vontade de Deus. Para quê? Para que esses reinos acabassem, para que essa monarquia acabasse, para que essa monarquia não fosse durável, para que essa monarquia fosse comprometida e acabasse. Então Deus incutiu isso lá no coração de Roboão, Deus endureceu o coração de Roboão, para nesse endurecimento o plano de Deus fosse realizado, o reino fosse dividido, e aí, daí para frente, fosse encaminhado para a sua derrocada final. Anos depois disso, o reino do norte acabou com o cativeiro assírico, e um século depois, o reino do sul acabou com o cativeiro babilônico. Tudo isso feito pela vontade de Deus. Deus falou com Faraó, o príncipe do Egito, o rei do Egito, para endurecer o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para segurar o máximo possível, reter o máximo possível o seu povo lá no Egito, para que pudesse Deus mostrar lá no Egito o seu poder. E por isso, através de Moisés, Deus disse a Faraó: foi para isso que eu te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder. Manifestando sobre toda aquela nação, aquelas 10 pragas, as 10 pragas. Por que foram 10 pragas? Porque o Egito era uma nação politeísta que adorava 10 deuses. Deus mandou 10 pragas e nenhum dos 10 deuses pôde proteger o Egito de nenhuma das pragas que Deus mandou para castigar os egípcios e assim libertar o povo hebreu, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, demonstrando que a vontade de Deus e o plano de Deus sobrepuja sobre toda a vontade humana, sobre todo o plano humano e sobre toda a nação humana e sobre todo o governo humano. É o nosso Deus quem está no controle. Deus não precisa que nós, seus filhos, lutemos para que Deus fique no controle, para que esse controle não seja ameaçado. Deus não precisa disso, porque isso é inútil. O controle de Deus nunca será ameaçado. O controle nunca será tirado das mãos de Deus. Ele está no controle absoluto e eterno. Ele não precisa de filhos revolucionários, ele precisa de filhos obedientes, submissos, sujeitos à sua palavra, porque os revolucionários se levantam para cair. Se levantam e caem. Leia a história. Os revolucionários se levantaram e caíram. Revolucionários se levantam e caem. A vontade de Deus prevalece. A vontade de Deus se mantém. O domínio de Deus se mantém. Outro exemplo, o povo estava já cumprindo 70 anos de cativeiro babilônico. As 3 principais tribos que sobraram de Israel, 10 tribos desapareceram, 3 tribos sobraram. São 13 tribos, porque a tribo de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim.
3 tribos sobraram: a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Levi, que eram sacerdotes. Estavam lá 70 anos no cativeiro babilônico. A Babilônia já havia perdido o poder da dinastia de Nabucodonosor, e os persas já estavam dominando sobre a Babilônia e, portanto, dominando sobre Israel, que estava na Babilônia. E Deus vai lá e tem uma conversinha de pé de orelha com o rei da Pérsia, chamado Ciro. Deus falou com o rei Ciro. O rei Ciro nunca foi um homem de Deus. O rei Ciro nunca foi convertido. O rei Ciro não foi salvo. Essa hora ele está no inferno, esperando a ressurreição dos ímpios, para ser lançado no lago de fogo e de enxofre. O rei Ciro era um rei satânico, adorador de Satanás. Os persas eram adoradores do diabo, das mitologias medo-persas. Então, mas mesmo assim Deus falou com ele, sabe por quê? Porque Deus fala com quem Ele quiser. Com quem Ele quiser. Nesse tabuleiro, vamos usar o exemplo do tabuleiro de xadrez. Nesse tabuleiro, cujas peças são cada ser humano, Deus move a peça que Ele quiser mover, para onde Ele quiser mover. Ele coloca onde Ele quiser colocar. Ele tira de onde Ele quiser tirar. Ele põe aonde Ele quiser pôr. E Ele tira do tabuleiro na hora que Ele quiser tirar. Deus tem o domínio. O domínio de Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus vai lá e fala com um rei bem ímpio, e no dia seguinte esse rei manda fazer uma proclamação em toda a Babilônia: quem estiver aí na Babilônia, que pertencer ao povo de Israel, que foi trazido lá de Israel e já está aqui na Babilônia há 70 anos, o Deus de vocês mandou que eu liberasse vocês para voltarem para a terra de vocês. Vocês vão receber ouro, prata, recursos, segurança, para essa jornada, e vocês vão voltar e reconstruir a nação de vocês, as cidades dessa nação, a capital Jerusalém e o templo do Deus de vocês. Podem ir embora. O rei Ciro passou o pregão por toda a Babilônia, ordenando que o povo de Deus voltasse, porque foi uma ordem de que Deus deu a ele. E agindo Deus, olha como um homem ímpio, diabólico, adorador de Satanás, obedeceu a Deus, porque quando Deus manifesta o seu poder, o seu domínio, não há homem algum que possa impedir. Não há força alguma que possa impedir. O único onipotente é Deus. Aleluia, mas tem muita gente que fica pensando que Deus é fraco. Nós temos que lutar em favor de Deus. Deus não precisa de nós, não, irmãos. Deus não precisa de nós. A nossa luta não é essa. Quando os exércitos de Deus saíam para a guerra contra povos ímpios, Deus falava para eles, mandava os profetas dizer para eles: essa luta não é de vocês, essa batalha é do Senhor. Deponham as armas e levantem um louvor.
E louvando ao Senhor, os inimigos entravam em confusão. Louve ao Senhor. Em tudo dai graças. Somos o povo que louva e engrandece o Senhor. Aleluia. A nossa luta principal, ela é pessoal. Ela é particular. Ela é interior a cada um de nós. A nossa luta é pela nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a luta mais difícil que nós temos que lutar. Essa é a luta interna, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, tá? E para que eu viva, eu tenho que obedecer à palavra, e que eu obedeça a tua palavra. A santificação ocorre mediante a obediência da palavra de Deus, porque essa palavra é o instrumento da nossa santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fora de nós, tem lutas menos sérias, menos difíceis do que essa. A luta mais difícil que eu travo e a luta mais difícil que cada um de vocês trava é interna. É a luta pela sua santificação, porque eu e você temos da parte de Deus este mandamento. Repita depois de mim: sede santos. Essa é a luta mais difícil. Fora de nós temos lutas mais fáceis. A principal da luta fora de nós é a de Efésios capítulo 6, contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos que agem aí nesse mundo de trevas, nesse mundo tenebroso. Contra Satanás e os demônios. Não temos luta contra homem nenhum. A luta dos filhos de Deus não é contra homem nenhum. Não é contra nenhum ser humano. A nossa luta é uma luta que nenhum ser humano consegue vencê-la, mas nós conseguimos, porque Deus nos deu poder para isso. Lucas 10:19. Eu vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Esse é o nosso combate, e que só nós podemos combater, porque o mundo jaz no maligno, porque o mundo não pode vencê-lo. O mundo não pode triunfar sobre o maligno. O mundo, a humanidade pecadora, não pode vencer o diabo, não pode vencer os demônios. Mas os filhos de Deus podemos ser mais que vencedores sobre toda essa corja de Satanás. A nossa luta é no campo espiritual, não é no campo físico, aqui material, mas no campo espiritual. Essa é a nossa luta. E é uma luta externa. A luta interna é a santificação. Essa luta é externa, repreendendo, expulsando o diabo por aí afora, em nome de Jesus. E nós temos autoridade sobre ele. Foi nos dado do alto. Glória a Deus. Outra luta externa que nós temos é a luta pela pregação do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho a todos os homens, como Jesus ordenou, Marcos 16:15. Indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é uma luta, porque nós pregamos o Evangelho, e esse Evangelho, ele é contrário a tudo que os homens pensam, a tudo que os homens querem, a tudo que os homens gostam. O Evangelho vai contra tudo isso. O Evangelho traz a vontade soberana de Deus, que é trazer os homens à conversão, à santificação.
E é claro que a maioria desses homens não vai aceitar isso, e isso vai redundar para nós que pregamos esse evangelho, ódio do mundo e perseguição, como Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Amém. Amém. Mas nós não pagamos, de acordo com o evangelho, ódio. Não pagamos ódio com ódio. O mandamento de Deus na sua palavra para nós é pagar o ódio com amor. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai em favor dos que vos perseguem. Abençoai-os, não os amaldiçoeis. Porque de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Se você foi abençoado por tão grande salvação, da sua boca não pode mais sair maldição. Só pode sair bênção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga proveito, edificação para aqueles que a ouvem. Então, essa é a luta pela pregação do evangelho. E a outra luta é a luta que não é somente dos filhos de Deus, mas é a luta de toda a humanidade. É a luta pela sobrevivência. Como qualquer ser humano, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar para colocar o pão de cada dia em nossas mesas, dar de comer à nossa família, nossos filhos, de vestir, viver uma vida digna na terra. Só que para isso, nós, filhos de Deus, contamos com algo muito superior àquilo que quem não tem Deus no mundo possui. Nós contamos com aquele que, se ele não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Diante disso, nós oramos: Senhor, pode me tratar como quiseres, porque eu sei que vai ser da melhor maneira possível. Pode me tratar como quiseres, e eu viverei, e eu manterei o que é compromisso meu. O meu compromisso é obedecer a tua palavra. O meu compromisso é obedecer a tua palavra. Em tudo. Glória a Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que